Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler os versos 32 a 35. Mateus, capítulo 18, de 32 a 35. Este então chamou à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Senhor nosso Deus, em cuja presença nos encontramos, vem visitar o teu povo nesta noite, vem falar ao coração da tua igreja, vem falar conosco através da tua palavra, e este teu servo que fala contigo, que o Senhor possa encher a sua boca, encher o seu coração, a sua mente com as coisas do teu reino. Que o Senhor nos unja para falar à tua igreja e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos, o capítulo 18 de Mateus é um capítulo que fala de perdão. Então, só para que a gente se situe nesse contexto desta reflexão, cujo tema é critérios, eu queria que a gente se situasse nesse contexto de Mateus capítulo 18. No contexto de Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus está nos ensinando os seus discípulos a respeito de perdão. Ele fala, por exemplo, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele só, repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O objetivo é ganhar o irmão, o objetivo não é expulsar o irmão, não é tirar o irmão da membresia da igreja. Mas aí, se ele não te ouvir, você chama 2 ou 3 testemunhas, chama alguém da sua célula, não é? Chama 2 ou 3 testemunhas. E se ele não ouvir essas 2 ou 3 testemunhas, chama a igreja precisa intervir, até porque a igreja, no contexto de Mateus capítulo 18, tem a autoridade dada pelo Senhor para ligar e desligar. E o Senhor disse: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a igreja tem essa autoridade. E se ele não ouvir a igreja, o Senhor Jesus que ensina isso, não é Paulo, não é João, não é nenhum apóstolo, é o Senhor Jesus que está dizendo: considera-o como gentio e publicano, ou seja, ele não faz parte dessa comunidade messiânica, do povo redimido, do povo salvo por Jesus, porque quem recebeu perdão precisa perdoar. Quem ofende alguém precisa reconhecer que ele invadiu um território, que ele invadiu uma fronteira, que ele alcançou o coração de alguém, que ele prejudicou alguém. E é preciso que alguém, que o ofendido, até para resgatar a sua dignidade pessoal, diga para essa pessoa: você ultrapassou os limites e eu não gostei disso, eu quero trazer luz a essa situação para que você possa entender de que você me machucou, que você ultrapassou todos os limites do razoável. Então, se aquela pessoa que ofendeu reconhece isso, você ganhou o seu irmão. O objetivo é ganhar, não é afastar. Quem faz isso não quer perder o irmão. Quem faz isso quer ganhar o irmão. Agora, se ele não ouviu o irmão, se a pessoa que ofendeu não ouve o irmão, não ouve as testemunhas, não ouve a igreja, ele não tem condições de participar desta comunidade dos salvos, dos redimidos. E ele deve ser considerado como gentio publicano. Essa é a palavra do Senhor, não é invenção de pastor, não é invenção da igreja, foi o próprio Senhor que nos ensinou. E nesse contexto, aí entra o apóstolo Pedro e pergunta assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? E aí o Senhor Jesus vem e diz assim: eu não digo até 7, mas
70 vezes 7, ou seja, perdoe sempre, 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 sempre. E aí, nesse contexto dos 70 vezes 7, é que entra o texto dessa noite, porque o Senhor Jesus conta a parábola do credor incompassivo, conta a parábola do credor que não perdoou, que não teve compaixão. E essa parábola, na realidade, é uma prestação de contas. É a história de um rei que resolveu chamar os seus servos para que eles prestassem contas. E é interessante que na palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que quando uma pessoa nos ofende, a gente não deve ficar esperando a pessoa que nos ofendeu vir a nós é que temos que ir a ela. Nós aprendemos isso no Sermão da Montanha, até na hora da oferta. Se ao trazeres ao altar a tua oferta e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia-te com o teu irmão, então vem e traz a tua oferta. Eu acho que é por isso que pouca gente contribui na igreja, deve ter muita gente ofendida por aí. E ao invés de ir ao irmão lá e pedir perdão, meu irmão, eu ofendi o irmão, então depois que você resolve com o seu irmão, é que você vem e traz a sua oferta, essa oferta é agradável a Deus. E é nesse contexto de prestação de contas que o rei chama as pessoas, os seus servos que deviam a ele. Ele traz um servo, é chamado à presença do rei, chama esse servo. Ele devia 10.000 talentos, é uma fortuna. Nem chega perto da fortuna desse pessoal aí envolvido com esse mar de lama da JBS e tudo mais, né? O Temer, a turma do PSDB, do PT e tudo mais, deviam fechar o Congresso. Mas deixe isso para lá agora. Nem chega perto, o cidadão deveria ser, em moeda de hoje, ele deveria dever ao rei numa quantia de 60 milhões de reais, por exemplo. Era uma quantia impagável. E o rei, então, trata com aquele servo que devia a ele. E o sujeito suplica ao rei, porque o rei poderia penhorar a casa dele, poderia trazer a mulher dele e os filhos dele, vocês vão ser meus escravos. Todas as propriedades requisitadas pelo rei, tudo seria do rei, e então o sujeito implora, pede perdão, e o que é que o rei faz? Perdoa. Se compadece do devedor, vai embora, vai em paz, eu perdoei a tua dívida. E o sujeito sai da presença do rei com o coração leve, tirou um peso imenso dos seus ombros, e aí quando ele chega na rua, ele encontra um sujeito que devia a ele uma quantia muito inferior, equivalente apenas a 1 ano de trabalho, alguns denários lá, e ele pega o sujeito pelo colarinho, paga o que tu me deves, senão eu te mando da prisão, e o sujeito implora, pede perdão, olha, me dá um tempo aí que eu te pagarei. Não, tem que pagar, não pagou. E colocou o sujeito na prisão. Mas aí os servos do rei viram aquela cena e foram ao rei e contaram tudo ao rei. E o rei ficou irado. Chama esse sujeito aqui. E aí o sujeito é levado à presença do rei. E é nesse contexto, este então chamou a sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti. E irado, entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, disse o Senhor Jesus, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Esse é o contexto. E dentro desse contexto de perdão, o que é que nós entendemos aqui? Parece então que Deus perdoa a nossa dívida e de repente Ele nos chama no dia seguinte, porque nós não perdoamos alguém. Ele diz assim: venha cá, ontem eu perdoei toda a sua dívida, mas aí você não perdoou um irmão que ofendeu você. Então venha cá, aquela dívida que eu rasguei, aquela nota promissória que eu rasguei, e o rei então vai em busca daqueles pedacinhos de papel e ele cola tudinho. Aqui está valendo tudo de novo.
Aquilo que eu te perdoei ontem, mas em 24 horas você não entendeu nada sobre perdão. Então o seu destino é a prisão, sujeito. Gente, quando a gente lê essa parábola, será que o nosso Deus é assim? Será que Deus faz isso conosco? Olha só, a irmã Deise ainda há pouco falou da maravilhosa graça. Nós tínhamos uma dívida impagável. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola aos Colossenses, ele fala do que Jesus fez na cruz. E o apóstolo Paulo diz que Jesus, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Ou seja, o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário, foi derramado para pagar a nossa dívida. É interessante que a palavra que aparece lá é que diz que manchou, apagou, é como se tivesse borrado aquela dívida. Nos tempos antigos, uma dívida era cancelada quando se passava um X nela. Na língua grega, o nome Cristo é escrito com um X, com esse som de K. Cristo, Christos. Mas a Bíblia diz que não se passou um X. O sangue de Jesus manchou. Não há mais nada que se possa fazer. Não há mais nada que se possa recuperar. Ele apagou a nossa dívida. Agora, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus foi derramado para perdoar todos os nossos pecados. Todos. É por isso que o apóstolo João, na sua epístola, diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra todo no grego significa todo. Não há pendência. Então veja bem, meus irmãos, nós somos pecadores perdoados. Havia uma dívida impagável e Cristo pagou por nós. Mas aí você diz assim: mas se Ele pagou, se nós já fomos perdoados, se o escrito da dívida que nos era contrária foi removida, foi manchada, foi borrada, qual é a pendência sobre nós? O problema é que a graça de Deus, ela não é incondicional. Jesus não morreu para perdoar os pecados de toda a humanidade, no sentido de que há uma salvação universal. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, especialmente o Novo Testamento, nós vamos entender e perceber que o ensino claro da palavra de Deus é que a salvação é para todo aquele que crê. A salvação é para aquele que se volta para Jesus. A salvação é para aquele que confia em Jesus. Quando Jesus estava lá morrendo no Monte Calvário, ladeado por 2 malfeitores, portanto a graça, se pudéssemos escrever por cima daquelas 3 cruzes, nós poderíamos colocar em cada cruz uma inscrição. Na cruz de Gestas, conhecido como mau ladrão, poderíamos escrever incredulidade. Gestas é o patrono da incredulidade. Gestas é o patrono de todos aqueles que partem para a eternidade sem Cristo, sem salvação. Porque ele estava tão perto da salvação, tão perto de Jesus. Aliás, há um velho hino do cantor cristão que diz isso: tão perto do reino, mas sem salvação. Há muita gente perto do reino, há muita gente frequentando a igreja, há muita gente lendo a Bíblia, há muita gente se emocionando com os cânticos espirituais, estão perto do reino, mas ainda permanecem na sua incredulidade, como Gestas. Gestas zombou o tempo inteiro de Jesus e estava no mesmo infortúnio. Ele zombou, mas a salvação para Gestas estava à mesma distância de Dimas.
E Jesus estava ali, equidistante, a mesma distância dos dois malfeitores. Mas a graça não funciona como pé de cabra. A graça de Deus não funciona na marra. É preciso que o homem capitule. É preciso que o homem se renda, é preciso que o homem participe da sua salvação, no sentido de abrir o coração, de se render ao senhorio de Jesus Cristo. Do outro lado da cruz estava Dimas, conhecido como bom ladrão. Não existe bom ladrão. Ser ladrão não é bom. Mas para efeito didático nós conhecemos Dimas como bom ladrão. E ele zombou de Jesus, ele xingou Jesus, ele disse os mesmos impropérios que o seu companheiro de infortúnio, mas de repente parece que ele é alcançado pela graça maravilhosa de Jesus. E então ele repreende seu colega. E olha para, eu fico imaginando assim, Jesus aquele olhando para Jéssica, diz, nem ao menos temes a Deus estando sob igual condenação, nós na verdade com justiça, porque nós estamos padecendo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se eu tivesse que colocar uma frase, uma palavra sobre a cruz de Dimas, eu colocaria fé. Porque aquele ladrão creu numa situação absolutamente difícil. Ele creu em alguém que estava numa cruz semelhante a dele. Ele creu em alguém que estava aparentemente impotente para salvar a si mesmo, quanto mais salvar outro. E Dimas foi a última pessoa na terra com quem Jesus falou. Como é que aquele ladrão creu? Agostinho, grande teólogo católico, tem uma frase a respeito de Dimas. Latro laudabilis et admirabilis. Um ladrão digno de louvor e de admiração. Por quê? Como é que ele conseguiu crer em alguém que ia morrer na cruz também? Como é que ele conseguiu confiar naquela pessoa? Ele volta-se para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Jesus não disse para aquele ladrão, meu filho, é o seguinte, não há tempo, não há o que fazer, você tem que se batizar. Você tem que passar por uma classe de novos crentes. Você tem que ir ao sacerdote. Você tem que fazer uma penitência. Você tem que dar seus bens aos pobres. Jesus diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é graça. O sujeito estava perdido, ia para o inferno, mas ele simplesmente creu. E Jesus o salvou. E se Jesus pôde salvar aquele bandido, Ele pôde salvar a mim. E Ele pode salvar você. Sobre a cruz de Jesus eu poderia escrever redenção. O único que poderia salvar os dois bandidos. E o que eu quero dizer a vocês, que Jesus poderia ter salvado os dois se a salvação fosse universal. O sangue de Jesus foi derramado por Gestas e por Dimas, mas somente Dimas creu. E somente Dimas foi salvo. Gestas partiu naquele dia ou no dia seguinte para a eternidade sem Jesus e sem salvação. E há muita gente semelhante a Gestas que só quer se ver livre de uma situação difícil. É a síndrome de Gestas. Qual é essa síndrome? Pastor, eu estou enfrentando uma situação difícil, ore por mim. Pastor, eu vou fazer um concurso, eu queria que o senhor orasse por mim. Pastor, eu estou doente, eu quero que o senhor ore por mim. E aí quando você fica bom, quando você passa no concurso, quando você resolve o seu problema, você esquece de Jesus. Você só quer descer da cruz. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também, disse Gestas. Há pessoas que só querem se ver livres de uma situação difícil, mas depois não querem saber de Jesus. Gestas. Partem para a eternidade sem salvação. Mas a graça era para os dois.
A graça estava à disposição de todos. Jesus morreu para salvar toda a humanidade, mas só se salva quem confia nele. E a palavra de Deus nos ensina isso com muita clareza. Querem ver? Vamos lá. João 3,16. Não é possível que as pessoas dessa igreja não saibam João 3,16. Vamos lá. Porque Deus... que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É ainda no capítulo 3 de João, que o evangelista diz, quem crê no Filho, tem a vida. Mas quem não crê no Filho, não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E é Jesus que diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O introito de hoje que vocês leram, Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, a graça maravilhosa de Jesus é oferecida a todos os homens, mas a graça é condicional. Para que eu tenha o perdão divino, eu preciso, em primeiro lugar, arrepender-me dos meus pecados. É preciso que haja em mim um coração contrito e quebrantado. O coração de Deus se derrete todo quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando temos um coração penitente, quando nós dizemos como aquele publicano lá no templo, que ele entrou para orar, ele não conseguia nem sequer levantar a cabeça, levantar os olhos para o céu, ele olhava para o chão, batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não se julgava digno sequer de estar ali. Então Deus, o coração dele se derrete todo quando nós reconhecemos os nossos pecados e nós nos arrependemos. O perdão vem para quem se arrepende, ele é condicional. Então na parábola que estamos refletindo hoje, o sujeito que foi perdoado precisa dar provas deste perdão. Na prática, o rei me perdoou, e como eu tinha uma dívida impagável, e eu não pude pagar, e minha dívida foi resolvida, o Senhor me livrou disso, minha nota promissória foi rasgada, agora eu posso perdoar o meu irmão. O perdão precisa ser na prática. Então, se eu não pratico isso, o perdão, de certa forma, é removido, porque eu não entendi nada a respeito da graça. Aliás, irmãos, eu posso afirmar, depois de 37 anos de ministério pastoral, eu posso afirmar que a maioria dos crentes que eu conheço ainda não entendeu o que é a graça de Deus. A maioria dos crentes que eu conheço ainda vive debaixo da lei. Ainda vive numa relação de troca com Deus. Eu vou ler a Bíblia para ser abençoado. Eu vou orar para ser abençoado. Eu vou dar o dízimo para ser abençoado. Eu vou ao culto para ser abençoado. Nós fazemos isso para receber o favor divino. Eu vou à igreja, e quando chegar na igreja eu coloco no Face que eu já estou na igreja. Ir à igreja é algo que eu preciso fazer, porque Deus se agrada disso. Eu preciso ganhar uns pontos com Ele. Não. A gente vai ao culto para adorar a Deus, porque o nosso coração transborda da graça dEle. Eu vou ao culto adorar a Deus, porque isso me traz prazer, alegria. Não é por obrigação. Eu entrego o meu dízimo na casa de Deus, é porque o pastor está me cobrando, ou mandando gente em casa, ou mandando indiretas através do púlpito. Entrego o meu dízimo a Deus,
como forma de reconhecimento pelo que ele fez, porque a minha dívida era impagável. Então, aquele que foi perdoado por Deus precisa, nas relações humanas, entender que, por mais absurdo que tenha sido o pecado do irmão, eu preciso perdoar. Esse é o contexto da parábola do credor incompassivo. Então, há critérios para a graça de Deus. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ter um coração quebrantado e contrito. O salmista diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Em terceiro lugar, eu preciso abandonar meu erro. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, que foi apanhada em ato de adultério, não tinha câmeras não, mas o pessoal ficou esperando. E aí, quando ela estava na cama com o homem, os outros chegaram e levaram à presença de Jesus. Ela cometeu um crime, sim, pela lei de Moisés. O problema é que provavelmente aqueles homens que fizeram isso com ela já tinham se deitado com ela também. E Jesus, conhecendo os corações e a hipocrisia de todos eles, começa a escrever na areia, e é provável que ele estivesse escrevendo os nomes e os pecados de todos eles. E a consciência, então, que estava lá, aqueles pecados que estavam lá no inconsciente, Jesus traz como um grande psicólogo que é, ele traz isso a nível da consciência, e os mais velhos e depois os mais novos começaram a se retirar, porque a consciência, os pecados chegaram a nível de consciência. E Jesus ficou sozinho com a mulher. Onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Não peques mais. O sábio diz: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que abandona e deixa alcançará a misericórdia. Então essa história, Deus me perdoou e agora eu vivo como eu quero, porque meu nome está escrito no livro da vida, nada me separará do amor de Deus, ninguém tem condições de riscar meu nome do livro da vida, então eu posso viver como eu quero. Não pode não. Então é por isso que há evangélicos de todo tipo, é por isso que o Neymar, jogando bola, dá pontapé, xinga, diz cada palavrão, depois ele coloca na faixa 100% Jesus. É por isso que há atrizes e atores fazendo filme pornô e se dizem evangélicos. É por isso que políticos que se dizem evangélicos citam erradamente a Bíblia para dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Há evangélicos de todo tipo hoje. Por quê? Porque entendem que já fomos perdoados e nós podemos viver como nós queremos, recebendo propina, igrejas recebendo propina, lavagem de dinheiro, porque um dia Deus os perdoou. A graça de Jesus não é incondicional. É preciso arrependimento, é preciso quebrantamento, é preciso abandono do erro. Quando isso acontece, aquele perdão que nos é prometido faz efeitos em nossa vida. E se faz efeitos na nossa vida, eu estou pronto a perdoar o meu irmão. É esse o contexto da parábola do credor incompassivo. Nós não podemos tratar o perdão de Deus de forma leviana, inconsequente ou banal, nem tampouco as nossas relações pessoais. Se você foi ofendido, não permita que o seu ofensor ou que seu gesto perdoador seja banalizado, mas se você foi o ofensor, não trate com desdém o perdão que lhe foi concedido. Deus me perdoou, eu preciso perdoar. Leve a sério isso. Quando Jesus veio e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário,
quando Ele derramou o seu precioso sangue, foi para nos oferecer perdão, perdão pleno, total, irrevogável. O perdão de Jesus para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador. O perdão de Jesus é para quem se arrepende, que tem um coração quebrantado e contrito e está disposto a seguir em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que Deus nos ajude a compreender a sua santa palavra e acertar a nossa relação com Ele e a nossa relação com o nosso próximo. Amém? Vamos ficar em pé.